Chegou o momento de mais bate-papo, de mais informação e mais entrevista. Vamos conversar com o médico oncologista João Glasberg. Ele vai falar sobre os pacientes com câncer que se curaram da Covid-19. Doutor João, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Para começar esse bate-papo, eu gostaria que o senhor contasse para a gente como funciona, como é esse processo do paciente com câncer que acaba sendo curado da Covid-19. Que situação é essa? Muitas pessoas, inclusive, temiam que o índice de óbito poderia ser muito maior. Conta para a gente um pouquinho desse processo, doutor. Eu acho que é importante separar um pouco os casos oncológicos, aqueles pacientes que realmente eles têm um risco maior de desenvolver a forma grave, né? Então, nem todo paciente oncológico vai ter maior chance de desenvolver a forma grave do coronavírus. Então, aquele paciente que está em quimioterapia, que tem uma imunidade mais baixa, esse a gente sabe que tem uma probabilidade de ter a forma mais grave do coronavírus. Mas muitos pacientes já estão curados, muitos pacientes estão só em segmento ou estão fazendo terapias que não diminuem a imunidade, né? Como hormonioterapia, outros tipos de terapia. E esses pacientes não têm a chance maior de ter a forma grave. Eles agem como fosse da população. Então a gente tem alguns pacientes que tiveram contato e se curaram, né? E tinha um medo muito grande desses pacientes e eles conseguiram passar por isso sem desenvolver a forma grave. Mas a preocupação nossa é muito grande com todos os fluxos de atendimento desses pacientes, orientação, educação, para evitar mesmo o contato. Perfeito, mas tecnicamente, doutor, o paciente curado de câncer, ele faz parte do grupo de risco da Covid-19 ou não? Não, se ele foi curado, ele não está em quimioterapia, ele fez uma cirurgia no passado, né? Está só naquela fase de segmento, que a gente faz aqueles exames de rotina para ver se a doença pode ter voltado ou não, esse paciente não tem um risco aumentado em relação à população geral, né? Ele vai funcionar, ele vai ter as mesmas coisas. O câncer, nesse caso, não tem nenhum impacto sobre o maior risco desse paciente. Então, o câncer ele vai ter impacto quando o paciente está com a doença em atividade e principalmente quando ele está em uso de alguns tratamentos que diminuem a imunidade. O principal deles é a quimioterapia. Perfeito, mas aquele paciente em processo de cura, portanto fazendo tratamento, mas talvez na fase final, é recomendável que ele evite o ambiente hospitalar, ou pelo menos que os intervalos sejam mais espaçados, ou até mesmo o uso de EPIs é recomendado? Na verdade, o que a gente tem feito é o seguinte: tem alguns pacientes, a gente não pode esquecer que a mortalidade pelo câncer, ela também é muito alta, assim como o coronavírus. A gente tem muito medo da mortalidade relacionada ao coronavírus. O câncer ele também tem uma mortalidade alta, né? E os pacientes, eles com muito medo desse vírus, estão deixando de fazer diagnóstico, estão deixando de ir tratar com o oncologista, querem parar a quimioterapia. E o que a gente tem enfatizado é que em muitos momentos não dá para isso ser feito, né? Não dá para parar. E nessa situação, que a gente desenvolveu alguns fluxos de tratamento para poder diminuir as chances desse paciente se contaminar. Então a gente faz toda uma preocupação do fluxo de entrada desse paciente no hospital, do fluxo de como ele vai, para ele não poder se contaminar, de uso de EPIs, enfim, tem toda uma regra que a gente segue com o intuito de diminuir as chances desse paciente vir a ter algum tipo de problema. Perfeito. Agora, doutor, houve casos, inclusive divulgados pela imprensa,
em que pacientes com câncer foram curados da Covid-19. Como é possível Sim. justificar a cura desses pacientes, já que a- o organismo estava tão debilitado e fragilizado? Não, não quer dizer. Isso é muito importante falar, né? Que tem muitos pacientes oncológicos fazendo quimio, eles falam, se eu pegar, muitos ficam na imaginação, se eu pegar o coronavírus, fatalmente irei morrer. Não, não é verdade, não é verdade. Aumenta a chance, né? A gente tem uma probabilidade maior, mas tem muitos pacientes que mesmo em tratamento, mesmo com a imunidade mais baixa, acabam não desenvolvendo a forma grave e conseguem. Então tem muita coisa do coronavírus que a gente ainda não conhece quem são os pacientes, por que alguns pacientes vão desenvolver a forma grave e outros não. E alguns pacientes, às vezes jovens, que não têm nenhuma comorbidade, não estão em quimio, não tem nada, não tem câncer, não tem nada, e às vezes acabam tendo. Então tem muitas outras variáveis. Uma das coisas que eles acreditam que tem uma variável importante seja o grau de exposição, o grau que você é contaminado, pela quantidade de vírus que você é contaminado. Então tem vários outros fatores que podem entrar, determinar. Então é bem provável que um paciente que esteja em tratamento, ele possa pegar o coronavírus e mesmo assim ele não vir a falecer. Ele vai, isso tem uma chance muito importante que isso aconteça. Mas por isso, mas o melhor mesmo é evitar, que a gente sabe que esses pacientes eles têm um risco maior de vir a falecer, mas não quer dizer que eles vão falecer se eles pegarem o coronavírus. Estamos conversando com João Glasberg, oncologista, e falando um pouquinho dos pacientes com câncer que se curaram da Covid-19. Doutor, o senhor bem mencionou que durante esse período de pandemia, muitos hospitais com seus leitos repletos de pacientes com a Covid-19 e também existem aqueles casos em que os pacientes têm receio de ir ao hospital tratar de outros problemas, outras doenças, inclusive câncer, e acabam postergando as consultas e os tratamentos. Isso tem preocupado, especialmente os oncologistas que acompanham os pacientes que precisam de um tratamento frequente, medicamentos um pouco mais fortes, ou mesmo aqueles que realizam tratamento com quimioterapia? Sim, essa é uma preocupação de toda a comunidade médica, dos oncologistas, e essa é uma preocupação também que em outras classes, como cardiologistas, porque o que a gente está vendo é uma diminuição grande, não só os pacientes que deveriam retornar para tratamento, como aqueles pacientes que não estão fazendo diagnóstico, né? Então a gente vê uma diminuição dos exames de tomografias, de mamografias, de idas aos consultórios médicos. Então, isso é uma coisa muito expressiva. E os casos que estão chegando para a gente no dia a dia, estão chegando alguns casos com 1, 2, 3 meses de atraso. Então, pacientes que estão desperdiçando a chance de se curarem de um tumor, porque às vezes ficam em casa com sangramento, com um tumor que era pequenininho na mama, ficam aguardando e aquilo vai crescendo. Então a gente está tendo desde de pacientes que estão parando o tratamento com medo de ir ao hospital, até pacientes que não estão diagnosticando porque tem medo de fazer os exames, ir ao hospital, ir aos laboratórios, ir a algum médico para poder fazer os exames mesmo quando tem sintoma. Perfeito. E doutor, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e gostaria então que o senhor deixasse uma mensagem para o público que acompanha o Jornal da Rede Alesp e tem procurado se inteirar de todas as informações referentes ao combate ao coronavírus. O que a sociedade civil pode fazer em um momento como esse? Claro que é muito complicado a gente falar somente no que o cidadão pode colaborar, mas eu vejo também que existe uma certa banalização, talvez, da questão dos exames e testes com o coronavírus, e agora, hoje em dia, existem as farmácias e drogarias que também oferecem esse tipo de testagem.
Mas as pessoas devem procurar o serviço de saúde somente quando é importante, né? Quando de fato tem sintomas. A gente não pode superlotar os hospitais. É importante também uma mensagem desse tipo, porque a gente tem que ser responsável também e priorizar os leitos para quem de fato precisa. Concorda? É. Não, concordo. Eu acho que é importante. Eu acho que essa procura pelo hospital, isso a gente vê no dia a dia, que realmente os pronto-socorros, eles estão hoje só quem tem realmente... Diminui muito. É até ruim porque diminuiu muito as outras que eu acabei de falar. Diminuiu outros problemas de saúde que as pessoas não estão procurando. Nem aquelas problemas menores, que seriam coisas que não precisariam do pronto-socorro, que é a maioria do fluxo de um pronto-socorro, mas também pessoas que realmente precisariam não estão indo procurar. Quanto à parte que o senhor falou de checagem, de laboratórios, realmente uma coisa que o Brasil precisa fazer é checar mais, né? Eu acho que é uma mensagem que a gente precisa fazer. A gente precisa checar mais, a gente precisa fazer mais diagnóstico e a gente precisa continuar firme nessa briga aí pelo coronavírus, que eu tenho certeza que a gente vai vencer. E os hospitais, eles estão... a gente tem um problema sério no Brasil, né? Principalmente fora de São Paulo, que são a quantidade de vagas de leitos de UTI. Então, realmente, esse é um recurso que a gente precisa priorizar muito bem hoje, e os médicos precisam pensar muito bem como que a gente vai utilizar esse recurso, que é um recurso muito, muito importante na briga dessa doença agora. É isso aí, eu conversei com o médico oncologista João Glasberg, falando justamente sobre os pacientes com câncer que se curaram da Covid-19. Doutor João, quero agradecer demais a sua participação, as informações compartilhadas com o nosso público. Parabéns pelo trabalho e boa sorte. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado, um grande abraço.